Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Diálogo Brasil. Orçamentos cada vez mais limitados, problemas de gestão, denúncias de corrupção em alguns casos. Mazelas, problemas expostos pela crise das universidades públicas. O atual modelo de financiamento desses centros de ensino no país está em xeque? Quais os caminhos para enfrentar essa situação? Bem, hoje nós vamos conversar com a professora Eblin Farage, presidente do Andes, que é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, e com o doutor em Educação, Erasto Fortes, professor aposentado da Universidade de Brasília. Mas antes de começar a nossa conversa, vamos ouvir o que a Graciele Bittencourt tem em termos de informações que certamente vão agregar ao nosso tema. Estevão, as universidades públicas estão vivendo uma séria crise financeira. Os cortes feitos no orçamento do Ministério da Educação atingiram em cheio as 63 universidades federais, que estão demitindo funcionários, cortando bolsas e deixando de pagar despesas básicas, como manutenção, água, luz e telefone. Um exemplo é a situação da Universidade de Brasília, uma das mais tradicionais do país. De acordo com o balanço divulgado pela reitoria, a UNB vai fechar 2018 com déficit de 92 milhões. No início do mês, professores, funcionários e estudantes fizeram uma manifestação em frente ao Ministério da Educação. O ato terminou em confronto com a Polícia Militar. Estevão, que alternativas os nossos convidados veem para superar essa crise nas universidades? Eu começo conversando com a professora Eblin. Boa noite, obrigado pela presença. Qual o cenário que a senhora vislumbra em termos de alternativas nessa grave situação? Boa noite, nós é que agradecemos o espaço. Peço desculpa por estar meia rouca. Não tem problema. Então, a gente entende que são um conjunto de medidas que têm que ser realizadas para dar conta do que hoje atinge as universidades públicas, né? Primeiro, uma revisão no orçamento da União, né? Qual é o percentual que vem sendo destinado às universidades públicas? Porque do percentual destinado ao ensino superior, uma parte vai para a iniciativa privada. Então, nós, por exemplo, somos contrário ao repasse de verba pública para a iniciativa privada. Nós defendemos que toda a verba pública seja destinada às instituições públicas de ensino, né? Então, esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento que seria urgente e imediato, revisão de todos os contratos com as empresas terceirizadas. Todos. Isso em todas as universidades públicas do país? Em todas as universidades públicas do país. As empresas certamente não fazem esse serviço à universidade porque estão prestando caridade, elas fazem porque ganham e ganham muito dinheiro, subjugam e exploram demasiadamente os trabalhadores terceirizados, que têm os salários mais baixos. Na maior parte das universidades, muitos terceirizados recebem líquido menos do que o salário mínimo. Professor Erasto, o problema diz respeito apenas ao orçamento, ao dinheiro que as universidades hoje têm em mãos, ou vai muito mais além? Eu acho que vai muito mais além. O problema não é exclusivamente um problema financeiro orçamentário. É um problema de concepção do que é uma universidade. Nós temos uma Constituição em vigor no país, enquanto ela não é mutilada mais uma vez, que determina que a universidade é uma instituição que tem autonomia em nível administrativo, em nível acadêmico e em nível de gestão do seu orçamento, né? Eu acho que nós estamos vivendo uma crise fabricada. Por quê? A meu juízo, propositalmente, né? Nós temos uma experiência de universidade muito tardia em relação a outros países de desenvolvimento social e econômico mais avançado. Né? As nossas primeiras universidades aqui são da década de 1930, né? E com uma explosão mais recente de criação de novas universidades nos últimos 10, 15 anos, né? A universidade foi democratizada fortemente nesses últimos 10 anos, né? Mas nós vivemos uma ideia de que o ensino superior é um ensino relativamente supérfluo em relação àquilo que o Estado deve fazer na sua garantia, né? Nós já vivemos essa fase no governo Fernando Henrique Cardoso, que nós tínhamos apenas a obrigatoriedade do ensino fundamental. Hoje nós temos a obrigatoriedade de 4 a 17 anos, que inclui desde a educação infantil até o ensino médio. O ensino superior não é, evidentemente, obrigatório, mas ele é uma responsabilidade do Estado e o Estado não pode desertar dessa obrigatoriedade
para não colocar em risco, inclusive, a soberania nacional, porque é dentro das nossas universidades que são feitas as pesquisas, a produção de novos conhecimentos para que o ensino possa ter melhor consequência e que nós tenhamos ciência e tecnologia Agora, no país. quando o senhor destaca para o nosso telespectador que, na sua concepção, é uma crise fabricada, o senhor, de certa forma, está endossando o que a professora Eblin disse no que diz respeito ao percentual muito pequeno no orçamento destinado às universidades? Totalmente. Falta vontade política para deixar uma fatia maior do bolo orçamentário? Nós temos uma discussão enviesada de que o gasto com a universidade é um gasto que não deveria ser feito pelo Estado brasileiro, porque ele não é um ensino obrigatório. É uma discussão enviesada essa, né? Nós tentamos superar isso nessas últimas décadas, no sentido de compreender que a educação ela deve ser olhada, no termos de política pública, como um serviço, né, oferecido pelo Estado, que tem uma integração geral em todos os níveis e etapas da sua oferta. Nós só podemos ter um ensino fundamental bom, por exemplo, se nós temos boas instituições de educação superior que formam seus professores, seus técnicos, né, seus servidores, funcionários. Então é uma balela achar que o Estado não deve gastar dinheiro com a universidade. Então, professor Eblin, pelo que o professor está destacando, não é o sistema atual de ensino público, ensino gratuito das universidades públicas que está em xeque? Então, na nossa concepção, a gente tem acordo com o que o professor fala, é muito recente o modelo brasileiro e a gente tem um marco importante que é a Constituição de 88, que com todas as debilidades que a Constituição tinha, ela teve efeitos importantes porque trouxe algumas garantias. O que a gente vive a partir da década de 90 com a imposição do projeto neoliberal no Brasil? Um esvaziamento do sentido do que é público, uma mudança no sentido do que é público. Isso atinge tanto a educação, como a saúde, como a previdência pública, quanto as outras áreas. E o que é esse esvaziamento? É você justamente manter a instituição oficialmente como pública, mas descaracterizando ela por dentro. Isso foi feito desde o governo Fernando Henrique, pelos diferentes governos, tanto na ampliação da terceirização, quanto ao quebrar a autonomia das universidades, quando no governo do PT se criou a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, as diferentes reformas da Previdência que nós tivemos no Brasil, que descaracteriza a carreira do serviço público. Da mesma maneira que só tem educação básica, se você tiver boa formação, você só tem boa formação se tiver bons formadores. Essa carreira de professor universitário, ela tem que ser atrativa. E as consequentes ataques à universidade pública vão tornando esse lugar cada vez menos atrativo. E aí isso se alia, obviamente, a um conjunto de outras medidas, como o incentivo à parceria público-privada dentro das nossas universidades, porque nós temos total acordo que a universidade pública tem sua autonomia de gestão, mas não autonomia para captar recursos, porque nós defendemos que o recurso tem que vir do Estado. Nós vamos abordar com mais profundidade, inclusive, essas formas de captar recursos para manter ou aperfeiçoar esse atual modelo. Mas vamos acompanhar agora a participação do presidente da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino, o Emanuel Tourinho. O que vem acontecendo nos últimos anos é que as universidades ainda estão com um processo em curso de expansão. Vários cursos foram iniciados nos últimos anos, ainda há entrada de alunos para esses cursos novos e, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo esta expansão, nós vimos experimentando reduções nos orçamentos, tanto no orçamento de investimento como no orçamento de custeio. Isso gera uma situação que exige demais dos gestores e que precisa ser, num curto ou médio prazo, equacionado justamente para que as nossas instituições possam continuar dando para a sociedade essa contribuição fundamental ao desenvolvimento do país. Professor Horácio, se nos debruçarmos hoje sobre os orçamentos das principais universidades públicas federais do país, a gente nota que de 90% a 95% em alguns casos do orçamento, os recursos são para o custeio, pagamento de salários e contratos com terceirizados, por exemplo. Sobra pouquíssimo dinheiro para investimento. Como enfrentar isso? Isso.
É verdade, nós temos pouquíssimo recurso para o investimento e pior do que isso é que o pouquíssimo recurso para o investimento está centralizado no Ministério da Educação com as reitorias manietadas por uma regra absurda de que se o MEC não libera o recurso que é por direito das universidades, ele não pode utilizá-lo, né? Nós temos, e que autonomia é essa, então? Que autonomia é essa? É a grande pergunta, não é? A autonomia é um princípio constitucional, não se discute, não depende de lei para que a universidade seja reconhecida como uma instituição autônoma, não é? Mas como a professora se referiu, ela vem sendo atacada não apenas na questão dos recursos. Nós tivemos recentemente a tentativa de desmoralização das reitorias das universidades com conduções coercitivas, prisões de administradores máximos das universidades sob a alegação de desvio de recursos que não estão comprovados, né? Em que medida, por isso eu digo, é uma crise fabricada, porque eu acho que há por trás um interesse de desmoralização da universidade pública. Agora, não há gestores também, não há reitores incompetentes, professor? Eu não posso afirmar que há reitores incompetentes. Eu acho que para que essa afirmação seja feita é preciso que a avaliação institucional séria e conduzida pela universidade ela seja feita com consequência, não é? Eu acho que é uma afirmação que não se pode fazer sem ter uma comprovação. Eu repilo essa afirmação. Nós vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo. Na volta a gente continua abordando o tema crise nas universidades públicas no nosso país. Diálogo Brasil está de volta e nós estamos conversando hoje sobre a crise nas universidades públicas no nosso país. Professora Eblin, estamos de volta e no bloco anterior eu destaquei qual a parcela de responsabilidade também dos reitores. Há um quadro de orçamentos cada vez mais limitados, segundo o professor Erasto até, de falta de vontade política, né, para direcionar melhor os recursos, priorizar a educação também superior no nosso país. Mas os reitores hoje estão preparados, na visão da senhora, para enfrentar e achar caminhos para contornar essa crise? Então, na nossa avaliação, a questão não é o problema de preparação dos reitores ou não. Eles são colocados num esquema absolutamente fechado e sem muitas possibilidades de uma gestão. O que eu acho que recai sobre os reitores, e que nós o tempo todo batemos, é que os reitores deveriam ser reitores para a comunidade acadêmica e com a comunidade acadêmica, e não para o governo. Por quê? Gerir uma crise junto com o conjunto da comunidade acadêmica é uma coisa, gerir uma crise sozinho é outra completamente diferente. E hoje eles estão isolados na visão da senhora? Alguns sim, outros não, né? Então, quais são os espaços democráticos dentro das universidades? Todas as reitorias abrem as suas contas? Por exemplo, essa é uma reivindicação nossa junto às reitorias. As reitorias discutem o seu orçamento junto com os técnicos, os professores e os estudantes. Então, existem algumas alternativas na condução da gestão. Mas no que tange ao orçamento, os gestores também são presos, porque eles têm que seguir aquilo que vem do governo federal, né? E aí, óbvio, a gente tem um conjunto de outros problemas, né? Se a gente pensar só para o ano de 2017, por exemplo, em que quase 40% do orçamento público foi destinado à dívida pública, a educação ficou com menos de 4%. Então, aí a gente vê qual é a prioridade do governo federal. Vamos checar o que diz, por exemplo, a reitora da Universidade Federal do Amapá, a Eliane Superti. O modelo de educação pública é viável, mas ele precisa ser discutido com a sociedade brasileira e com as universidades, porque sim, temos ajustes a fazer. Entre eles, a forma de financiamento das universidades. O processo de inclusão foi muito intenso e agora, para poder permanecer com estes alunos que foram incluídos, é preciso que a gente discuta as estratégias desse financiamento. E isso tem que ser feito com a participação ativa das próprias universidades e da sociedade. Não existe a possibilidade de um planejamento de uma sociedade democrática e justa, sem que a universidade esteja incluída nesse planejamento. Para isso, discutir o financiamento com as próprias universidades e na sociedade de forma clara é fundamental.
Professor Erasto, eu tenho aqui uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso, num artigo publicado no jornal o Globo no início de 2017. Entre outras coisas, o ministro do STF diz o seguinte: universidade que seja pública nos princípios, mas autossuficiente no seu financiamento. Ele foi mais além. Universidades devem aprender a viverem com recursos próprios, gestão financeira e pedagógica profissional e despolitizada. Qual a leitura que o senhor faz dessas sementes lançadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso? É bastante preocupante que um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, se refira à universidade pública dessa maneira, né? Eu gostaria de me referir à fala da professora Eblin a respeito da questão da gestão, em primeiro lugar. Nós temos também um princípio constitucional. No artigo 206 da Constituição estão elencados os princípios do ensino no Brasil. O inciso 6º diz claramente: gestão democrática do ensino público, em todos os níveis, em todas as etapas. Então não há discussão de qual é o modelo de gestão da universidade. O modelo de gestão da universidade é da gestão democrática, porque a Constituição assim determina. E o reitor ou a reitora não governa a instituição sozinho. A universidade brasileira, ela é concebida na forma de administração colegiada, né? Se esses colegiados estão funcionando ou não adequadamente é uma outra questão que a gente precisa discutir. Mas ela é concebida para ser feita a gestão na universidade junto com o seu colegiado. E o reitor, ele é nada menos do que um executor da vontade coletiva desses colegiados, né? Então, há uma responsabilidade condividida com a comunidade acadêmica. Professora Eblin, como é que a senhora analisa também essas ideias lançadas pelo ministro lá atrás, há mais de um ano? Bem, não concordo, não temos nenhum acordo com nada. Do início ao fim, nós temos discordância. Primeiro, nós não acreditamos que a universidade ela tem que ser autossustentável, que isso significa que a universidade tem que ser um mercado, vendendo serviço. E nós não achamos que a educação seja uma mercadoria. Educação é um bem público, direito de todos. E, portanto, tem que ser garantida pelo poder público. Então, eu não posso fazer da universidade um balcão de negócios onde eu vou vender educação como eu vendo água, ou projeto de pesquisa para a empresa como eu vendo caneta, né? E aí eu destituo o sentido do público. A outra coisa é tão grave quanto essa, ele falar que a universidade tem que ser despolitizada. Exatamente. Gestão financeira e pedagógica profissional e despolitizada. Pois é, o que é despolitizar, né? Porque se na universidade não for um lugar de discutir política, ideias, pensamentos, teorias, aonde será? E com absoluta liberdade, né, professora? Sem nenhuma restrição do que discutir na universidade. É claro. Agora, que independente das nossas divergências, é dentro da universidade que, inclusive, elas têm que ter o espaço de aparecerem. Agora, então, quais os absurdo o ministro falar um negócio desse. Quais os caminhos, além do orçamento, em termos de captação de recursos? Filantropia, algum modelo no cenário mundial que possa ser replicado aqui, na sua visão, professor Erasto? Olha, a professora já se referiu à sua discordância com relação à questão de captação de recursos. A minha universidade é a Universidade de Brasília. Ela foi criada na década de 1960 dentro de um modelo diferenciado, não é? Ela passou a possuir um patrimônio para que esse patrimônio pudesse auxiliar na vida universitária. Em termos de até terrenos, prédios, por exemplo, terrenos, né, que até hoje alguns deles ainda existem aqui na cidade de Brasília. Havia, à época, inclusive, ações da Petrobras, que depois foram tiradas pelo governo, né, e outros bens. O problema de hoje, por exemplo, é que mesmo as universidades que captam recursos, elas não podem utilizar o recurso que elas captam totalmente, porque isso depende do orçamento que o Ministério da Educação faz com as universidades. Agora, veja o absurdo. A universidade é estimulada a captar o recurso e, quando ela o faz, ela não pode utilizar o recurso. Fica engessada. Ela está engessada porque há um limite orçamentário. A Universidade de São Paulo, por exemplo, salvo engano, depende muito do ICMS do Estado de São Paulo, né? Parece que 5% vão para as universidades. Até públicas. Onde eu me lembro, as instituições estaduais de São Paulo, elas são mantidas pelo ICMS, com recurso do ICMS, dividido entre as universidades estaduais. É um Agora, modelo a professora diferente. Não quer nem ouvir falar em PPP, parceria público-privada. Isso também assusta o senhor? Totalmente. Por quê? Porque é obrigação, o Estado não pode desertar da sua obrigação de oferta do direito público
de o cidadão ser educado. Olha, isso vem da década de 1930. Não é? Os pioneiros da educação publicaram um manifesto, 26 intelectuais na década de 30, entre eles Cecília Meirelles, Anísio Teixeira, Roquete Pinto, dizendo coisas que parece que hoje são bandeiras no século XXI, né, de que o Estado tem a obrigação de oferecer universalmente a educação para todos, que o direito à educação é livre para ambos os sexos, que a educação pública deve ser laica, gratuita. A gente está brigando pelas mesmas bandeiras. Quantos anos depois? Fundações, que vira e mexe também vem à tona. É um bom caminho a criação de fundações, ou estimular parceria com fundações públicas? Como é que a senhora vê isso? Nós também achamos que não é um bom caminho. Primeiro que tira a autonomia da universidade. É um outro gestor dentro da universidade que gerencia um recurso que não passa pelo caixa da universidade, determinando o que vai ser ou não na universidade. Numa fundação que não passa pelo controle coletivo, porque a fundação também não é subordinada, por exemplo, ao conselho universitário. Então, para nós, as fundações, elas têm uma característica de quebrar a autonomia da universidade e de aprofundar a parceria público-privada. É uma maneira de entrar recurso na universidade que você não tem controle sobre ele, né? Outro ponto que pode ser também debatido aqui. O que os senhores acham da proposta de quem pode pagar, que pague? Professor. O ensino público é um ensino gratuito. Novamente, assim determina a Constituição. Não dá para abrir nenhuma concessão. Não dá para abrir mão. Isso é uma questão... Não é uma proposta que vai em conta de uma justiça, por exemplo? Não. É uma questão filosófica essa, de concepção do que é ensino público. Não é? E eu vejo isso com a maior gravidade. Nós já temos uma abertura de uma porteira dentro das universidades com a oferta de ensino de pós-graduação em nível de especialização. Autorizada até pelo Supremo Autorizada Tribunal, pelo Supremo. Isso é ensino. O nome está dizendo. Pós-graduação lato sensu. Pós-graduação lato sensu. Para mim, isso foi um desastre, né? Porque eu acho que isso permitiu que a gente tivesse a possibilidade de discutir a cobrança de mensalidades em qualquer nível de ensino. A senhora compartilha dessa posição? 100%. A gente, inclusive, o Andes tem posição totalmente contrária a qualquer tipo de cobrança na universidade pública. A gente defende o ensino 100% público. E em vários lugares do mundo, a gente vê que isso é possível. Em relação à decisão do STF, foi mais um absurdo desse que a gente está vivendo no Brasil, né? Porque hoje a gente vive um alinhamento do Executivo com a maior parte do Legislativo e o Judiciário. Por quê? O governo tentou aprovar no Congresso Nacional o pagamento das pós-lato sensu e não conseguiu os votos. 15 dias depois, o STF legisla. É isso que o STF faz no Brasil hoje. Ele está legislando. Não é esse o papel do STF. O antes era amicus curiae nessa causa. E nós fomos lá fazer toda a arguição contrária à cobrança dos cursos. Porque, como o professor disse, isso aí é uma porteira para daqui a pouco, como na época do Fernando Henrique tentaram fazer, cobrar a semestralidade, por exemplo, né? Teve experiências no Brasil que, obviamente, recuaram porque feriam a Constituição. Agora, enquanto não for mudado esse critério de elaboração do orçamento, enquanto a educação nos mais diversos níveis, especialmente no superior, não estiver abocando uma boa fatia desse bolo, o que fazer então, professor Erasto Fortes? É uma boa pergunta. Né? Agora, nós não temos bola. Eu vou justificar essa pergunta com alguns dados que certamente vão interessar o nosso telespectador. Mais de 250 obras estão paradas em 44 universidades federais. E a gente inclui biblioteca, sala de informática. O que fazer então? Pois é, mas veja bem, olha, nós tivemos uma emenda constitucional, a emenda 95, que manietou o orçamento por 20 anos. Isso é o que tem que ser discutido. Que responsabilidade é essa de um Congresso Nacional que permite que um orçamento público possa ser congelado durante 20 anos? E vem com uma conversa de dizer que isso não atinge a educação e a saúde? Olha o resultado que nós estamos vendo, é a sua pergunta. Quer dizer, essa pergunta não deve ser feita para nós, devia ser feita para o governo federal, para os parlamentares que aprovaram irresponsavelmente uma medida como essa. Né? Inclusive, eu vou pegar o gancho do professor. Obviamente, nós convidamos o representante do Ministério da Educação, poderia também estar aqui presente, dada a discussão que estamos travando nesse momento, mas infelizmente não foi viável a participação do representante do MEC. Então a gente volta a passar a bola para a senhora. O mesmo MEC que na semana passada também não foi na audiência pública que a gente realizou dentro da UNB,
por conta da chamada pela deputada Érica Cocai, por conta da situação da crise da UNB. O MEC sequer se dispõe a sentar com as entidades para dialogar sobre a situação das universidades. A gente acha isso péssimo, de começo de conversa, porque quem não dialoga não tem possibilidade de resolver problemas e não demonstra nenhuma disposição de resolver os problemas, né? Essas obras paradas, por exemplo. Então, as obras paradas. Tem uma coisa que o professor disse que é importante, porque o caso da UNB é um caso ímpar no Brasil, de uma universidade que consegue recursos próprios, sem ser necessariamente vendendo serviços para empresas, porque tem um patrimônio a universidade. Então, hoje a UNB vive esse problema, porque esse recurso bate na emenda constitucional 95 e a própria universidade não pode utilizá-lo sem diminuir a verba que vem do governo. Que não é o que a gente acha um absurdo isso. Obviamente, é um dinheiro que é da universidade, ela deveria ter condições de usar esse dinheiro. Em relação às obras, ora, todas as obras que foram iniciadas quando começou a expansão, lá em 2007, elas tinham um orçamento e uma previsão para acabar. Por que o governo federal não faz um controle devido das obras? É impensável que hoje a gente veja nas universidades as placas com orçamentos milionários de esqueletos de prédio. Para onde foi o dinheiro? Mas essa pergunta também tem que ser feita para nós, não. Essa pergunta tem que ser feita para os gestores. Aí sim, para os gestores das instituições e para o governo. Professor Erasto, para a gente ir para o final do nosso programa, o senhor está pessimista ou o senhor está realista? Não, eu sou pessimista na análise e sou muito otimista na luta. Não é? Eu acho que nós temos exemplo agora acontecendo. Né? Nós temos há 2 realizações já de conferências nacionais de educação promovidas pelo governo federal e nós estamos realizando agora uma outra conferência nacional que não é pelo governo. Nós estamos voltando à década de 1980, quando as entidades nacionais, os sindicatos do Brasil, organizaram as conferências livres de educação para dizer o que queriam em termos de políticas educacionais. Por incrível que pareça, né, apesar de nós termos uma legislação que regula as conferências nacionais de educação, as entidades se viram obrigadas a fazer uma conferência nacional popular de educação organizadas por elas próprias para que elas tivessem autonomia na sua organização. Eu acho que esse é o caminho da organização, da luta, não é? Da mobilização da sociedade em torno dos seus direitos. Bem, eu agradeço a ambas as participações. Obviamente, o tema educação vai continuar, né, sendo o centro do nosso debate. E a gente agradece também a sua audiência. O Diálogo Brasil retorna na próxima segunda-feira, a partir das 10h15 da noite. Se você quiser mais informações, acesse o site da TV Brasil. Boa noite a todos.